Querido amigo e querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de eu avançar, gostaria de pedir para se subscrever aqui, ativar o sinal de notificações e ao mesmo tempo também partilhar os conteúdos para que esta esperança do Evangelho chegue a mais pessoas. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto muitíssimo interessante, a lei e a graça. Será que a lei e a graça estão em conflito? Novo Testamento, somos salvos pela graça. Antigo Testamento eram salvos pela lei. É assim como a Bíblia ensina? Bom, nós hoje vamos compreender. Antes de tudo, precisamos perceber que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé. Todos os seres humanos foram salvos pela graça. Graça o que é? É o dom gratuito de Deus quando nós aceitamos Cristo como o único Salvador pela fé. Nenhuma pessoa se salvou pelas obras. Nenhuma pessoa foi salva porque fez boas coisas, né? Então, a salvação sempre foi pela graça. O pregador quer dizer que até mesmo no Antigo Testamento? Sim. Porque, por exemplo, Paulo disse que Abraão foi-lhe imputado pela justiça, né? Usou a expressão foi justificado, né? Sim, foi justificado. Ou foi imputado à justiça, né? Essa expressão. O que quer dizer isso? E afinal, até no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça. Okay? E a expressão imputado quer dizer algo que nós fomos dados gratuitamente que não nos pertence. Só que a única diferença, no Antigo Testamento, o sistema de sacrifício era baseado nos animais e tudo mais, aquilo que nós chamamos da lei cerimonial. E no Novo Testamento encontra já o seu antítipo em Cristo, aquilo era tipo, encontra o antítipo em Cristo Jesus, ou seja, o seu cumprimento literal. Então aquelas figuras passaram. Mas enquanto eles matavam o cordeiro, estavam a professar pela fé que crê nos méritos de Cristo e recebem a salvação pela graça. Bom, então, sendo assim, nós podemos chegar a certa conclusão, que a salvação é unicamente pela graça. A salvação não é pelas obras. Mas ok, uma questão que fica. Já que a salvação é pela graça, que importa a lei? Qual é a importância da lei? A lei já foi anulada. Nós não precisamos mais guardar. É assim como muitas pessoas chegam à conclusão. É uma mentira isso. E ainda que a salvação é pela graça, mas quando nós aceitamos Cristo como o único Salvador, nós devemos obedecer a Deus. Obediência não é o meio de alcançar a salvação, mas é o resultado da salvação. Passamos por um processo importante, chama-se justificação, que é unicamente pela graça nós aceitamos Cristo e somos justificados através de seus méritos. Depois daí, aquela graça que nos justificou também nos santifica. O processo de santificação, que é um processo diário da vida humana, refere-se à mudança de caráter que é operado pelo Espírito Santo. E isso só acontece quando nós estamos em harmonia com os mandamentos de Deus. Mesmo você, quero te perguntar, aceitaste Cristo? Podes continuar a matar? Podes continuar a roubar? Podes continuar a falar mentira? É algo que não faz sentido. Então, isso mostra que, ainda que nós estamos em Cristo, Deus nos chama a obedecer os seus mandamentos, não como um meio de alcançar a salvação. Se há quem pensa que está a alcançar a vida eterna por causa da guarda da lei, esse também caiu da graça, esse está em problema, por causa dos fariseus, por exemplo, no tempo de Cristo. Porém, a Bíblia deixa claro que a obediência deve ser consequência de um relacionamento redentor que nós já temos em Cristo. Depois da nossa justificação, enquanto nós somos justificados em Cristo, então nós vamos viver a obedecer os seus mandamentos. É aí onde já existe essa harmonia entre a lei e a graça. A graça nos salva. A lei é um modo de vida que nós levamos, é a vida dos salvos. Não somos salvos pela lei, mas quem foi salvo pela graça obedecerá à lei. É basicamente como funciona. Bom, Romanos 6, versículo 1 até 2 disse: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como é que ainda vamos viver nele? Então, o apóstolo aqui, que muitas das vezes é acusado o Paulo de ter ensinado que a lei já não funciona, ele afirma categoricamente: então vamos permanecer no pecado porque estamos na graça? Ele está dizendo de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como é que ainda vamos viver nele? Questão de Paulo com os fariseus não era por que guardar a lei, era onde colocar a lei. Eles pensavam que a lei é um meio de alcançar a salvação, mas ele estava a tirar daí, estava a mostrar que Cristo é o único meio de alcançar a salvação e a lei é consequência dessa salvação. Paulo guardava a lei, guardava os mandamentos de Deus. Então, quando as pessoas vêm, por exemplo, Paulo dizer que porque o fim da lei é Cristo, eles rapidamente, está vendo? Aqui Paulo falou que o fim da lei é Cristo, então Cristo terminou a lei. Bom, a expressão o fim da lei é Cristo em grego, telos nomon Christos, quer dizer, telos,
Telos, a expressão telos quer dizer objetivo ou finalidade. Nomou, lei, Christos, Cristo. Quer dizer a finalidade da lei é Cristo. Não é o fim de terminar. Você sabe que existem dois fins. Fim de terminar e fim do objetivo ou finalidade. Ok? Então Paulo está a dizer que a finalidade da lei, o fim da lei é Cristo. E não o seu fim no sentido de abolir. Mas as pessoas rapidamente entendem ou pervertem as escrituras. Tanto é que Pedro deu uma alerta sobre isso. Disse que os escritos de Paulo são complicados. Né? Paulo foi um grande erudito. Se for hoje diríamos que era PhD, né? Porque ele disse que era fariseu dos fariseus. Fariseu dos fariseus era uma pessoa que passou na escola superior dos fariseus, na interpretação da lei, né? Acho que era chamado de Talmud, onde estudavam os maiorais, né? Sim. Então, ele tem um conhecimento muito profundo das Escrituras e ainda mais com o dom do Espírito Santo e Cristo que lhe apareceu e tudo mais. Então, os seus escritos não podem ser encarados de qualquer maneira. Deve-se estudar a Bíblia com muita cautela e com orientação de Deus e com muita oração para poder desvendar os mistérios da justificação pela fé, especialmente no livro dos Romanos, que é uma das cartas mais complicadas do Novo Testamento. Bom, ainda mais, Jesus Cristo mostra claramente que nós devemos obedecer à lei. Ele disse, não cuideis que eu vim destruir a lei, mas vim cumprir. Isso está no capítulo 5 do livro de Mateus. Então, eu não vim destruir. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. A minha lei não será tirada nem um til, nem jota. E qualquer que ensinar os homens a violar os mandamentos de Deus será chamado menor do reino do céu. Mas aquele que ensinar os homens a obedecer será chamado grande no reino dos céus. Então, isso nós podemos encontrar no Mateus 5, 15 até 19. O que quer dizer essas palavras? Eu estou aqui para te ensinar você a obedecer a Deus, porque eu não quero ser chamado menor no reino do céu. Agora, aquele que ensina a lei foi abolida, não sei o que, será chamado menor no reino dos céus. É assim como Cristo estava a dizer. Ele não veio anular a lei, mas veio cumprir. Cristo não veio para te dizer, roube à vontade, adultere à vontade, não veio te dizer isso. Ele vem te dizer que aceita a mim como teu Salvador e eu te santificarei e você será uma pessoa melhor. Tanto é que a mulher adúltera, quando se encontrou com Cristo, o que acontece? Cristo disse, eu não te condeno, ou seja, eu te salvo, te justifico. Mas tem uma frase que muitas vezes nós esquecemos. Vai-te e não pecas mais. Vai obedecer os meus mandamentos. 1 João 2,4 disse que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Muita gente hoje dizem que conhece a Deus, mas negam os mandamentos de Deus. São mentirosos e neles não está a verdade. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Então, não é possível você estar na graça e negar de obedecer a Deus. Ao mesmo tempo, também, 1 João 3,4, a Bíblia apresenta que a lei, o pecado é transgressão da lei. Se o pecado é transgressão da lei, logo, quando tu tiras a lei, então não existe pecado. E se você afirmar que não existe a lei, então não existe pecado, você está tentando nos dizer que Cristo veio morrer em vão. Você anula o fundamento principal do Evangelho. Mesmo no teu país. Porque você está a fazer uma coisa errada, vai dizer que neste país não tem lei. Se experimentar falar isso, você, já com a mesma lei, vai preso. Se os países só têm lei, como é que Deus não terá lei? Crime o que é? Crime é violação da lei. Pecado o que é? É violação da lei de Deus. Não havendo lei de Deus, não há pecado. Não havendo lei da nação, não há crime. É possível isso? Então, podes ver que esses argumentos todos ainda populares não são certas. Okay? Romanos 7, versículo 7, o apóstolo Paulo nos disse, a lei é pecado. Depois ele afirma que não. Eu não conhecerei o pecado senão pela lei. Ao contrário, a lei que me ajuda a conhecer o pecado. Eu não conhecereis que cobiça é pecado se o mandamento não dissesse não cobiçarás. Então a lei está lá para nos mostrar o que é o nosso pecado, para que nós possamos acudir a Cristo, a fim de poder ter a vida eterna. Eclesiastes 12, 13 a 14, disse que de tudo que se tem ouvido no Evangelho, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus trará de juízo toda a obra do homem. Quer que seja bom, quer que seja mau. Então, o fim de tudo que você ouviu é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Deixa de ouvir essas conversas aí que faz você ser rebelde e desobediente. Obedece a Deus. Esse aqui é o fim do Evangelho. E Deus trará, vamos estudar sobre juízo. Toda obra, quer que seja bom, quer que seja mau. Tiago 2, 10, 17 a 26, a palavra de Deus mostra claramente que a lei, a fé deve ser acompanhada pelas obras.
Essa é a primeira coisa que nós encontramos no capítulo, pelo menos no capítulo 2 do livro de Tiago. A lei deve ser acompanhada por obra. Deixa aquela conversa de que Deus olha para o meu coração, é verdade, mas o teu coração, a tua conduta é reflexão daquilo que está dentro de ti. Aquilo de dizer que o que importa é aquilo que está dentro de mim. Diz que de mau tesouro tira coisas más o homem. De bom tesouro tira coisas boas o homem. O que quer dizer isso? Você não tem como ser aquilo que você não é. O que você é isso que está dentro do seu coração. Então não há como separar o coração daquilo que nós expressamos. Não é possível. Ok? Então, isso dizer que Deus olha para o meu coração, aquilo que você reflete por fora é o que você é. Então, a palavra de Deus deixa claro que fé sem obra é que nem um cadáver morto. Tiago 2, versículo 26 diz assim como o corpo sem vida, como é que é? É um cadáver. Assim também o homem que tem fé sem obra também é comparado ao cadáver. Não é possível você dizer que vive sem obedecer a Deus e que você tem Deus no coração. É impossível. Não tem nenhuma pessoa da Bíblia que viveu isso. O que você é isso mesmo. Então, o que é mais importante não é se defender. É procurar se encaixar naquilo que é a vontade de Deus. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz vontade do meu Pai, diz o Senhor Jesus Cristo. Muitos naquele dia hão de vir dizer, Senhor, não fizemos maravilha em teu nome, não fizemos isso, não fizemos aquilo. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da lei. Então, não é tantas realizações que você faz que torna você melhor, mas é obediência a Deus e uma vida consagrada ligado ao Senhor Jesus Cristo, que é o bálsamo de Gileade. Então, você tem que perceber o que é que a palavra de Deus ensina. Então, no livro de Romanos 7, aqui na minha Bíblia, 7, versículo 12, diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É o apóstolo Paulo que está a falar. Então, a lei de Deus é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, quem tem problema é o homem pecador. Então, o que nós precisamos é, pela graça de Deus, obedecer os seus mandamentos. Então, a lei e a graça vão juntos. Só precisa ser colocado a lei no seu devido lugar, como consequência do relacionamento que temos em Cristo. Aliás, é o nascer novo. Bom, Apocalipse 14, versículo 12, vai ser o meu último texto. Explica como é que são o povo, como é que é o povo de Deus. Diz, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus e os mandamentos de Deus. A graça e a lei vão juntos. É isso que você tem que saber. Então, nós ficamos por aqui e na próxima aula vamos estudar sobre a lei de Deus. Entramos já a conhecer quais são os mandamentos, os 10 mandamentos. Bom, querido amigo, querida amiga, eu te convido você para a próxima aula. Deus lhe abençoe.